Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Bom dia, meus ouvintes, bom dia, meus queridos colegas que estão aí do outro lado me escutando, que você sabe que nessa vida nada é por acaso, tudo tem um porquê e um pra quê. E como a gente sempre, você alguma coisa, você sempre vai levar vantagem em escutar o programa, porque vai aprender mais alguma coisa. E como sempre eu faço, eu gosto de trazer convidados, né? E eu sei que meus convidados, quando eu trago meus convidados, meus colegas, né, de trabalho, que trabalham comigo, turma da Univida, onde a gente está sempre lá trabalhando sobre assuntos de energia, de aprendizado, de autoconhecimento e tudo mais. E hoje eu trouxe um profissional que é jovem, já trouxe diversos jovens aqui. Esse é mais um que está na linha do... Não falo começar porque não é nenhuma criança, né? Já tem uma certa... Não vou falar que certa idade também não chega. Tem idade minha filha, então é mais ou menos, né, equivalente. É o Daniel Jaguar. Ele é um coach integrativo, né, Daniel? Dá bom dia aí para os ouvintes, Daniel. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Eu gostei do jovem, e a alma é jovem. E eu tenho, se alguém tiver dúvida, 37 anos, tenho uma trajetória na espiritualidade um pouquinho extensa, e coopero no Univida junto com a nossa irmã aqui, e hoje vim a convite dela falar um pouquinho sobre o que é o coaching, o Jaguar Coaching, e espero que para os interessados eu possa trazer um pouquinho e compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Então, agora eu queria que você me falasse o que é um coach integrativo. Eu não gosto de fazer entrevista, mas vamos conversar sobre isso. O que é um coach integrativo? O que você pode me falar sobre isso? Bom, Darcy, primeiramente, o que acontece? Eu vou falar primeiramente o que é o coaching. Isso. Né? Aparentemente novo no Brasil, porque tem poucos anos, na verdade uma década, que isso vem sendo difundido cada vez mais, porém nesses últimos 2-3 anos caiu no gosto das pessoas e na moda. Mas basicamente o coaching é uma ferramenta, na verdade é uma abordagem, né? Uma abordagem que visa focalizar o cliente ou o coach, que é o cliente de coaching, para que ele entenda onde é que ele está hoje e vá até onde ele quer chegar. Seja emagrecimento, seja transição de carreira, ganhar mais, conquistar algum objetivo, empoderamento, enfim, qualquer que seja o objetivo. Então o papel do coaching, que é um cocheiro, seria um condutor, entre aspas, é ajudar com que essa pessoa chegue onde ela quer chegar. E trazendo agora para o coaching integrativo, hoje temos algumas linhas de coaching que algumas pessoas acabam falando e chamando, né? O coaching ontológico, claro, e o coaching integrativo, que foi onde eu me formei, na Academia de Coaching Integrativo, é um coach que tem como base fundamental a psicologia transpessoal. Legal, que visa a integração do ser humano em todas as suas dimensões. Legal. Seja a sua dimensão física, relacionada à saúde, à parte profissional, material, como também todas as outras dimensões. Emocional, a dimensão racional, intelectual, e também as dimensões da espiritualidade, da intuição, da conexão e do transcendente. Então, por isso que se chama coaching integrativo. Por quê? Quando a pessoa procura o meu serviço, elas procuram com um determinado objetivo. Foco, né? Com algum foco que eles querem ter foco e vão buscar você nesse aspecto, no caso, né? Exatamente, mas independente do foco que ele busca, por ser um coach integrativo, a abordagem vai fazer com que ele olhe também todos os aspectos da vida dele. Né? Para quê? Para que ele tenha uma vida íntegra, una. E aí, obviamente, ele pode causar impacto não só nele, não só através dos objetivos, mas em todas as áreas da vida dele. Afetiva, profissional, espiritual, trazendo
um ser muito mais íntegro, ou holístico, como algumas pessoas chamam. Então, gente, ele além de ser coach, gente, ele é também da eubiose, ele é professor da eubiose, ele trabalha com esse lado existencial, né? É uma coisa assim mais profunda. Como eu falei para vocês, eu já fiz eubiose há muitos anos atrás, fiz eubiose na época do Ademar Ramos, com Newton Schultz, então eu já trabalhei muito com esse lado da eubiose. Hoje eu não pertenço mais como é que fala? A sociedade, mas gostei na época que frequentei, achei fantástico, aprendi muito. Que eu falei, você entra com um modo de ser e sai com outro, né? Sai com outra visão, né? Sim. Na realidade são visões que a gente adquire, conhecimento mesmo. E ele, nesse aspecto que ele fez, ele sempre dá esse lado, né? Da parte espiritual, do lado superior, né? O lado onde justamente é integrativo, o transpessoal, onde você vai acima do real, do aqui e agora, né? Sim, exatamente. E aí eu estou na Sociedade Brasileira de Eubiose há 10 anos e, obviamente, participei e participo de algumas outras ordens iniciáticas, mas hoje meu coração é eubiótico, é algo que eu procuro adotar para a minha vida como postura. E um grande escritor, um grande coach, Leonardo Volk, quando o questionam qual a sua abordagem de coaching, ele fala que é Volkiana, porque o sobrenome dele é Volkiano. E obviamente eu trouxe essa referência porque por mais que eu faça um coach, o Jaguar Coaching, justamente por quê? Porque independente da metodologia que a gente aprenda ou desenvolva, sempre tem algo que é nosso, que é peculiar, que é particular. E obviamente eu trago um pouco da base eubiótica dentro dos atendimentos, né? Obviamente para trazer numa sessão uma ambiência, né? Hoje costumam falar muito do rapport, mas eu acredito que um rapport ideal é quando você acolhe, quando você aceita e quando você ama. Faz a coisa com amor, né? Quando a pessoa chega. E aí, para fazer isso, é preciso se despir internamente e usar essas ferramentas. Alguns tipos de yogas mentais, obviamente, porque as pessoas chegam da rua, de qualquer ambiente, com uma outra energia e a gente precisa desacelerar esse processo. E aí eu uso algumas ferramentas do coaching, uso esse conhecimento trazido pela ciência iniciática das idades, que é a eubiose, para ajudar com que a pessoa não vá lá apenas realizar um objetivo, mas que tanto a pessoa quanto eu e quanto a humanidade a gente possa dar um salto quântico dentro do nosso despertar de consciência. Nossa, isso é fantástico. Eu adoro esse lado da consciência. Eu falei, enquanto o ser humano não aprender a ter consciência, não aprender a se amar, né? Que eu falo que, em primeiro lugar, nós precisamos nos conhecer, né? Porque enquanto você não se conhece, você não consegue fazer nada com ninguém. Sim. E o autoconhecimento, a autovalorização de si mesmo é onde a gente consegue. Eu brinco com meus clientes e falo sempre, você só consegue amar o outro quando você se ama. Sim. Se você não souber se amar, você nunca vai amar ninguém. Exatamente. A gente tem paixões, né? Aquelas coisas, mas amor mesmo não tem. Então é nesse aspecto que eu falo sempre, e eu trago aqui pessoas justamente com essa sabedoria, né? Essa sabedoria que eu acho fantástica. E eu falo você jovem porque em relação a mim você é muito mais jovem, tem idade de ser meu filho, né? Entendeu? Então por isso que eu falo que jovem, né? E é gostoso quando a gente vê que esses jovens de hoje estão entrando nesse lado espiritual, esse lado mais profundo, né? Do conhecimento. Sim, né? Eu tive um berço espiritual. Meu pai era sacerdote. E eu convivi com isso há muitos anos. E aí depois... Seu pai também era da eubiose? Meu pai não era da eubiose. Ele era de uma outra denominação, outro sistema de crença. Tão amplo quanto a eubiose. E aí eu convivi com isso. E aí peregrinei por vários sistemas de crença. E na verdade minha vida toda foi pautada sempre nessa área. A área espiritual, bem espiritual, né? Como um curioso, um desbravador, um pesquisador, eu sempre fui conhecendo de tudo um pouco. E aí é o que formou um pouco da minha bagagem que eu tenho hoje dentro do meu trabalho.
Mas é isso que a gente fala. E, infelizmente, a gente não aprende com amor, né? A gente só vai aprender na dor e na dor do dia a dia, né? Que eu falo assim, não é dor, não é sofrimento. Eu falo, a dor é conhecimento, é você aprender com conhecimento, aprender no amor. Meu pai brincava com a gente e falava assim, filha, você tem que aprender no amor. Eu falei, é difícil, porque no amor a gente não aprende. Sim. Sim. A gente só aprende quando tá levando as cacetadas da vida e eles não vão nos ensinando a realidade. Verdade. Algumas pessoas têm um feeling bacana e acabam aprendendo com exemplo, mas na maioria das vezes a gente precisa dar umas cabeçadas. Não, mas quando a gente é jovem, a gente não aprende. Você está falando assim, porque a gente percebe que os jovens de hoje não têm essa bagagem, né? Eles ainda ficam buscando, eles nem sabem o que estão buscando. É tanto que você vê, eu que sou psicanalista, então eu vejo esse lado. O buscar do ser humano, mesmo esses novos jovens que são, como falam, índigo, que já são um pouco mais elevados nessa nova geração, né? Que está vindo agora, né? Na própria bibliose falava que a partir de 89 já veio novos, né? Como é que eles falam? Eu não lembro mais assim. Mas eles falavam muito que a partir de 89 já veio esses novos pessoas, não índigo, eles dão outro nome, né? Pessoas especiais, né? Sim. Até mesmo porque dentro do termo índigo tem muito misticismo, né? Isso. E realmente a gente está numa época onde tem pessoas e seres vivendo conosco com um potencial muito elevado. E é claro que, obviamente, se a pessoa não entender quem ela é, quais são seus valores, quais são seus dons e talentos e missão de vida, aí fica difícil. Então, e o Daniel também ele também é numerólogo também, só que ele também é parecido com o meu, assim, transpessoal, porque ele mexe com todo tipo de numerologia. Ele gosta desse lado também, ele vai buscando. E a gente que mexe com esse lado da numerologia, que vai buscando outros conhecimentos, e a gente vai vendo que a numerologia não é só uma coisa focada em apenas uma data de nascimento, apenas um nome. Não, é focado em muitas coisas muito mais profundas, do que uma simples numerologia que todo mundo fala, né, Daniel? Sim. Tem esse lado bem mais profundo mesmo que eu falaria, sim, né? Todas essas ciências iniciáticas, esses instrumentais, eles são muito antigos. Dentro do ocultismo, do esoterismo, remetem desde a queda da Atlântida até os dias de hoje. Então, para nós, a gente chama de itinerário de Ó, quando o conhecimento ele começa a ser trazido do Oriente para o Ocidente, isso já está acontecendo de uma forma muito mais intensa há alguns anos, a gente começa a ter contato com essas informações. E no começo acaba ficando um pouco mais simples, mas essas ferramentas elas são muito antigas, elas são muito profundas e muito assertivas. E aí o que vai diferenciar, é claro, é a abordagem que a pessoa está conduzindo. É verdade. Tanto a numerologia como o tarô, eles podem ser conduzidos para o misticismo, para a adivinhação, ou para ganhar dinheiro, ou para encantar, ou como uma ferramenta de autoconhecimento iniciática. No caso, eu acabo mesclando um pouco com o coaching, através de perguntas, para conduzir a pessoa. O autoconhecimento dela para ter respostas coerentes, né? Sim. É legal. Porque prever é bacana para algumas pessoas. Só que se a pessoa falar, vai dar certo ou não, eu vou ali ou não vou, tendo essa resposta, e aí? E o restante? Mas quando você trabalha junto com a pessoa para entender quais os melhores caminhos, e nesses caminhos onde ela pode caminhar de uma forma muito mais assertiva, onde ela pode trazer para fora seus valores e talentos, obviamente isso fica muito mais potencializado. Então, gente, ele também é tarólogo, só que na neobiose, nesse lado espiritualista, né? Eles não usam tarô de adivinhações, eles usam mais um tarô de autoconhecimento, um tarô onde você vai, como ele falou, mais assertivo em relação ao autoconhecimento, abordagem mais integrativa do que um simples adivinhatório, né? Sim. Então, inclusive ele estava querendo fazer uma promoção agora no dia 2 de né, de novembro, né, que você falou que queria fazer nos finados. Ele normalmente lá no Univida, ele faz, quando tem esses feriados, ele faz uns atendimentos promocionais para o pessoal, né, para os clientes. E vocês querendo, olha, realmente vai ser muito legal. Ele atende o dia todo, né, de finados. Ele normalmente atende. Quando é feriado, assim, ele faz isso, né? Nos feriados eu gosto de atender,
Porque dia da semana, às vezes, fica muito corrido para as pessoas. E é claro que eu vou estar o dia todo lá, mas para quem tiver um tempo, reserva 1 hora do tempo, vai, recebe essas informações e volta, fica tão leve. E aí no feriado eu costumo fazer isso, eu gosto. E nesse feriado em particular, eu vou fazer uma promoção e aí eu vou conduzir um trabalho através do tarô e um pouco da numerologia. Legal, olha, tá vendo, gente? Isso aí é uma promoção que ele está fazendo para vocês. Quem quiser, dá o seu telefone, Daniel. Meu telefone é 98680-0942. Repete. 98680-0942. Gente, é São Paulo, tá? É 11. 11, exatamente. 11, São Paulo. Todo interior você tem que ligar 11. E nesse número vocês podem conversar comigo, não só para tarô, numerologia, mas também para o coaching Jaguar, que tem essa tônica de trazer resultados de uma forma um pouco mais rápida, mas também trazer um despertar de consciência e dons, talentos a serviço da humanidade. Gente, você viu que gente falando como é gostoso quando a gente traz pessoas assim com conhecimento amplo, um conhecimento que vai trazer para você justamente isso. Todo ser humano necessita de conhecimento, se conhecer, se autovalorizar, se autodenominar-se, porque as pessoas não sabem. Infelizmente, elas ficam sempre naquela, na vanguarda, não, sabe, na dúvida, nas incertezas do que a vida nos traz, né? Sim. Então, isso que realmente, às vezes, a gente fica tão perdido, né? Que eu vejo os jovens, né? Não, jovem, eu vejo até pessoas de idade, né? Sim. Como tem gente de idade perdido, né? Tem bastante gente, tá generalizado, né? Não tem mais idade para essas coisas, né? A gente está passando num momento de transição energética, planetária, enfim, de consciência. E, obviamente, a mídia tem um poder de influência muito grande. E vários outros quesitos. E aí a gente acaba vendo muita gente perdida por aí. E aí o papel de algumas escolas, de algumas pessoas, é tentar entender um pouco e dividir esse entendimento. E aí, como um grande amigo Eubiota falava, se a mentira dele for melhor que a minha, mais bonita, eu troco na hora. Essa foi boa. Então a gente tenta achar uma mentira bonita e que faça sentido, que toque nosso coração. É porque na realidade tudo na vida é o que você acredita. Não adianta, por mais que a pessoa seja coerente, seja certo, a certeza está em cada um, né? É aquele momento que a pessoa está passando, né? É triste isso, né? Por mais que você queira transmitir um conhecimento, se a pessoa não estiver preparada para aquele conhecimento naquele momento, ela não vai entender. É o que a gente chama no coaching de respeito. Né? A gente conduz da melhor forma, na verdade focaliza. E aí cada um vai aprender no seu momento. No seu tempo, né? Sim, vai desenvolver a quantidade que é necessária naquele momento e tá tudo certo. Nossa, olha, gente, quanta sabedoria. É isso que eu gosto. É isso que é gostoso você pegar pessoas que têm esse conhecimento, que sabem desenvolver esse conhecimento e sabem passar esse conhecimento através dos seus atendimentos, do seu potencial, né? Porque o conhecimento você não adquire de um dia para o outro. São anos de estudos, né? Muitos estudos, sim, né, Daniel? Não e muito mais, assim... Eu tive muitos estudos, mas chegou um momento que a grande ficha foi que o grande aprendizado vem na prática. E é vivendo, e é vivenciando. E a maioria das coisas que eu falo e que eu conduzo são de experiências que eu tive. O próprio processo de coaching comigo foi transformador. A minha maior sacada foi que eu precisava me esvaziar para acessar quem eu realmente sou. E a gente vê que muitas pessoas têm uma gana muito forte por buscar conhecimento. Isso é muito bom. Mas chega um momento que a gente enxerga que é necessário se despir desses conhecimentos para acessar a simplicidade, a pureza. E aí essas coisas a gente aprende com o tempo, com o dia a dia. Aprender que hoje, dentro de um processo iniciático, não importa aprender 10 coisas. O que importa é aprender a quantidade que você consegue colocar em prática.
melhor do que aprender 1000 coisas é aprender 5 e conseguir colocar 5 em prática. Que às vezes você tem... A maioria das pessoas só estudam. Eu fui uma que estudei durante muitos anos e não colocava em prática. Era normal, entendeu? Porque eu nunca me achava há uns anos atrás, eu nunca me achava que era capaz de ter aquele conhecimento e conseguir passar por um... Eu falei, nossa, eu vou atender um ser humano e como que eu vou conseguir passar tudo isso para o ser humano? Eu tinha medo. É verdade. A gente fica com medo porque você está lidando com seres humanos, né? Sim. E agora tem pessoas, é claro, eu não vou falando citar, mas tem muitas pessoas que são irresponsáveis que não vê até onde vai, até onde falam e o que falam, né? E às vezes em vez de ajudar, atrapalham, né? Que não tem essa dosagem e nem tem essa bagagem o suficiente de passar para frente tudo isso, né, Daniel? Sim, isso em todas as áreas da vida. Mas eu tô vendo isso mais ultimamente no lado holístico mesmo, né? Sim. Que as pessoas às vezes não têm essa... não falaria nem conhecimento. Eu vejo muito cursos de final de semana, como a gente diz, né? Sim. E aí depois já se dizem, né, terapeutas. Exatamente. E essa semana eu recebi uma pergunta de uma pessoa que eu gosto bastante e está se formando também como coaching. Como que eu vendo o meu produto? Como que eu divulgo isso? E aí a gente começou a conversar. E aí eu fiz algumas reflexões, obviamente. E na verdade o que a gente está vendendo é valor. Verdade. Não estou falando de valor financeiro, mas as pessoas elas vão comprar aquilo que elas estão necessitando, o que o espírito dela está necessitando. Naquele momento, né? E aí quando você entende qual é o seu valor, qual é o seu papel, quem é você e o que você está entregando, é fazer isso com amor, sem se mutilar, deixando de ser quem você é. E aí, obviamente, energeticamente, você atrai aqueles que estão nessa sintonia. E aí eu estou falando isso porque você trouxe o exemplo, a gente brinca de McDonaldização, que é o fast food, final de semana, aprender tudo rápido. E aí é método, e aí é a ânsia por ser guru, e obviamente ninguém é mestre de ninguém. Uhum. E o nosso papel é justamente falar isso. Falar que o mestre está dentro de cada um, confie em si mesmo. Acredite no que você está falando. Acredite em você, né, em primeiro lugar, né? O que você tá vendo? Gente, o Ricardo é fogo, já tá roubando tempo, já tá faltando 2 minutinhos só, gente. Infelizmente o papo tá muito gostoso, mas aqui dá 5 minutos, tem que dar. O Daniel vai se despedir. Olha, gente, caso vocês não consigam falar com o Daniel, não anotar o telefone dele, ele vai repetir novamente o telefone. Entre em contato comigo, que eu também darei o telefone dele. Eu tenho o telefone, ele está lá no Univida, junto com a Lenora, junto com a turminha de lá, todo o pessoal lá. Caso queira conversar com o Daniel, fala o número do seu telefone novamente, Daniel, repete. Falo sim, com o maior prazer. DDD 11 98680 0942. Repete. 98680 0942, São Paulo. Então, e o meu, gente, é normal, o meu da Maria de Souza, do programa. Meu telefone é São Paulo também, 5641 4015, 5641 4015, ou no celular 99502-4333. 99502-4333. O Ricardo está aqui me falando que já acabou o programa e a gente não tem mais como fazer fofoca. E não é fofoca, na realidade é um bate-papo agradável que eu trouxe o Daniel hoje como convidado. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo. Ele era para ter vindo antes, mas um dia a mãe estava doente, outro dia a namorada estava doente, outro dia estava... A gente estava conversando hoje, né? E hoje foi sem querer, né? Sem querer querendo. Sem querer querendo. Hoje eu falei, vamos lá, Daniel. Aí ele veio pra cá comigo. Hoje não, foi ontem, né, que nós conversamos, né? Que você veio de madrugada, como você quer que eu falei com você hoje. Hoje eu não dormi com você, Daniel. Não me entrega aqui na rádio. Darcy, eu quero agradecer muito, muito a oportunidade. E é sempre bom a gente poder trocar figurinhas, experiências.
E falando desse nosso grande amigo Antônio Carvalho, a gente troca mentiras. Nossa, né? eu adorava ele. Como eu gostava do Antônio Carvalho, como eu gostava da Ademar Ramos. E um monte de gente linda que já se foi, mas não tá, só tá num patamar um pouquinho superior ao nosso, né? Mas são todos juntos nessa batalha. Gente, que Deus abençoe vocês nessa semana iluminada. E tenho certeza que não vai faltar a oportunidade do Daniel voltar aqui e conversar com a gente novamente. Fiquem em paz. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, perguntem para a Darcy, ela me passa e a gente pode bater um outro papo. Até logo. Deus abençoe. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.